Olá, senhores! Estamos aqui falando diretamente do Quartel-General da Ciência da Motricidade Humana. Hoje abordaremos um ponto muito importante para o esporte, que são os nutrientes. Como os alimentos podem influenciar na melhoria das capacidades de um atleta. No decorrer do vídeo, falaremos também sobre a bioquímica envolvida nesses nutrientes, associada diretamente à fisiologia do exercício. É importante salientar que esse vídeo está direcionado ao treinamento, ou seja, ao conhecimento específico da área do profissional em educação física e não na área de nutrição. Usaremos os conhecimentos da ciência da nutrição para explicar as condições que podem capacitar melhor determinados atletas. Espero que os senhores gostem do vídeo. O atletismo é desafiador ao indivíduo e existe desde os primórdios. É um esporte de base, ou seja, sua prática reproduz movimentos fundamentais do indivíduo nas seguintes particularidades: andar, correr, pular e arremessar. Nos dias atuais, o atletismo é desmembrado em algumas modalidades. São elas: provas de campo, de pista, legal, cross country, marcha atlética e corridas na rua. A mais antiga competição foi em 776 a.C., porém é certo que vários séculos antes já se iniciaram as práticas de pista e campo. O indivíduo, desde as antigas civilizações, já se interessava por competições, pois assim poderia medir sua rapidez, força e habilidade. Para falar em força, devemos falar primeiro em contração muscular. Como ela ocorre? O cérebro envia sinais através do sistema nervoso para o neurônio motor, que está em contato com as fibras musculares. Quando próximo da superfície da fibra muscular, o axônio perde bainha de mielina e dilata-se, formando placa motora. Os nervos motores se conectam aos músculos através de placas motoras. Com a chegada do impulso nervoso, as terminações axônicas do nervo motor lançam sobre as fibras musculares a acetilcolina, uma substância neurotransmissora. A acetilcolina liga aos receptores da membrana da fibra muscular, desencadeando um potencial de ação. Nesse momento, os filamentos de actina e miosina se contraem, levando à diminuição do sarcômero e, consequentemente, provocando a contração muscular. A contração muscular segue a lei do tudo ou nada, ou seja, a fibra muscular se contrai totalmente ou não se contrai. Se o estímulo não for suficiente, nada ocorre. Aí vocês estão vendo o filamento fino acima e o filamento grosso abaixo. Abaixo você tem a hidrólise de ATP, ou seja, a potencialização da cabeça de miosina ocorre quando o ATP é hidrolisado para ADPP pela atepase da miosina. A anexação de pontes cruzadas de miosina solicita a presença de íons de cálcio. Isso mesmo. E de onde podemos tirar o cálcio? Está me ouvindo? O cálcio. Bem, um micronutriente. O que é um micronutriente? Mineral, vitamina ou outra substância que é essencial mesmo em pequenas quantidades para o crescimento ou para o metabolismo. Segundo as evidências científicas, algumas vitaminas e minerais devem ser consumidas em uma baixa quantidade, muitas vezes em miligramas, diferente das proteínas, que são componentes orgânicos constituídos de uma sequência geneticamente determinada de aminoácidos que serve como blocos de construção da proteína. Eu não entendi o que ele falou. Os aminoácidos são unidos pelas ligações peptídicas entre os grupos carboxila e amina. Por essa razão, sequências pequenas de aminoácidos são chamadas de peptídeos. Proteínas são encontradas em todas as células do corpo e são necessárias para promover o crescimento e reparar danos celulares e teciduais, assim como uma variedade de atividades metabólicas e hormonais. No total, 22 aminoácidos podem ser utilizados para produzir proteínas. Isso inclui 8 aminoácidos essenciais, que devem ser recebidos pela dieta, pois o corpo não consegue sintetizá-los. Já os carboidratos são compostos constituídos por 3 átomos,
carbono, hidrogênio e oxigênio. Como exemplo, a fórmula química da glicose. O açúcar presente no sangue, como açúcar sanguíneo, é C6H12O6. A maioria dos carboidratos encontrados em humanos é fornecida por fontes vegetais alimentares. De qualquer modo, alguns carboidratos dietéticos são encontrados em produtos animais. E o fígado pode produzir carboidrato utilizando certos aminoácidos e componentes de gorduras, como o glicerol. Podemos falar em 4 funções importantes deles em vários tecidos. Eles são combustível de energia metabólica para as células nervosas e células vermelhas do sangue. Eles são combustível de energia metabólica para os músculos esqueléticos, especialmente músculos de exercício. Como os carboidratos são metabolizados, eles servem como um carbono elementar para a gordura entrar no ciclo de Krebs. Eles poupam o uso de proteínas como uma fonte de energia durante o exercício e o treino intenso. Foi só piscar o olho. É a prova de maior velocidade no atletismo. É uma prova que é corrida na reta de chegada, totalmente na reta de chegada, e exige muito do atleta de força e velocidade, principalmente. Força e velocidade. Logicamente, requer a cadeia energética mais rápida que nós temos, a primeira cadeia energética, que é a ATP-CP. Eu não entendi o que ele falou. Nos 100 metros rasos, o atleta larga a 100 metros da chegada, de bloco obrigatoriamente, percorre toda a reta até a linha de chegada. É uma prova que requer muita força e muita velocidade. Mais ou menos! 100 metros rasos, ela é uma prova de velocidade, tal qual a de 100 metros rasos. Com a diferença, ela é mais completa, porque ela corre além da reta de chegada, ela corre toda a primeira curva. Então, é uma prova que já exige um pouquinho mais do atleta, porque além da técnica de correr em linha reta, ele tem que aprender a técnica de correr em curva. Os 200 metros rasos normalmente é corrido tanto pelo atleta dos 100 metros rasos como dos 400. Normalmente o atleta de 100 metros rasos ele corre melhor uma prova de 200, porque ele é mais veloz que o atleta de 400. Um exemplo que eu acho que todo mundo conhece é do Usain Bolt. O Usain Bolt ele é recordista nas duas provas, nos 100 metros rasos e nos 200 metros rasos. Porque são provas que se assimilam tanto com a cadeia energética, quanto com a velocidade, tanto com a força. E uma prova que ainda não requer tanta resistência. Então, o 200 metros rasos é uma prova de velocidade, tal qual a de 100 metros rasos, com essas peculiaridades que eu já falei. Bom, essa é a prova de 200 metros rasos, largadas aqui no início da curva, com o terno na linha de chegada. A gente vai falar nesse momento sobre uma das provas mais difíceis do atletismo, que é o 400 metros rasos.
prova que requer técnica e habilidade, porque ela está no limiar entre a velocidade e a resistência. Então, 400 metros é uma prova que exige muito do atleta, muito de velocidade, mas também não pode esquecer um pouquinho da resistência. Porque se ele larga muito veloz, se ele larga com a velocidade de 200 metros, por exemplo, ele não consegue fechar a prova dos 400 metros. Ele vai chegar na reta oposta travado e não consegue completar. Acabou! Acabou! Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?